Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente quer falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Por muito tempo, as pessoas tentaram representar a superfície da Terra em um mapa. Isso acontece até hoje. Enfim, o mapa que você conhece, que você vê, foi um mapa sugerido pelo pai da cartografia, que foi o Mercator. E, bom, ele mais ou menos tenta planificar a Terra naquele mapa mundi, que é o mais famoso, o mais conhecido, que todo mundo estuda na escola. Aquele mapa mundi, ele tem muitas vantagens, e teve muitas vantagens, ainda tem, mas principalmente na navegação. Por quê? Porque uma vez que você meça ali naquele mapa algum ângulo específico, na superfície da Terra, aquele ângulo se conserva. Então existe uma... Bom, a gente vai estudar aqui, mas existe uma função que leva, né, a superfície da Terra na projeção, e essa função preserva ângulos, no caso de Mercator. Então, para você fazer uma navegação, acertar onde você quer ir, etc. E ela também preserva formas de fronteira e etc. Tá? Então, foi uma coisa muito usada. Eu quero que a gente tente entender como que foi feita essa parametrização. Então, basicamente, eu vou pegar aqui para te explicar um ponto na superfície da Terra, que é essa esfera, onde já tem os eixos x, y, z, um pontinho. E eu quero que você entenda que essa esfera ela pode ser colocada num cilindro de mesmo raio. E aqui, no caso, o eixo do cilindro é paralelo ao eixo z, que eu escolhi para ser o meu eixo vertical. A projeção de Mercator faz o quê? Primeiro projeta a Terra no cilindro. E depois é como se você cortasse o cilindro e abrisse para ter o mapa mundo inteiro, porque ele dá a volta, né? E de que forma que ela faz isso? Ora, ela vai pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar um ponto P, na superfície da Terra, e vai projetar no cilindro da seguinte maneira. Na mesma direção do ponto P, eu vou até encontrar o cilindro. E isso vai valer para todos os pontos da esfera. Então, para cada ponto que você tiver, você atira do centro da Terra, do centro do planeta, para o ponto P, extravasa na mesma direção e vai cair no cilindro. Veja que o equador é conservado, né? A parte aqui do equador, se você atirar no equador, já está em cima do cilindro, porque ele envolve a Terra exatamente nesse plano do equador. Tá bom? Então, bom, o que eu quero? Em primeira mão, eu quero calcular a partir das coordenadas do ponto P na Terra, quais são as coordenadas do ponto aqui, no caso, eu vou chamar como a projeção é de Mercator, M de P. Tá? Então, M em homenagem ao Mercator, que vai ser um pontinho aqui no cilindro. Para eu calcular essas coordenadas, eu preciso antes das coordenadas do P. E eu já vou usar as coordenadas do P, as coordenadas esféricas. Então, o que eu quero te dizer? As coordenadas esféricas, esse ponto P, vai ser na coordenada esférica um psi de θ e φ. E esse θ e esse φ, essas coisas já foram estudadas anteriormente. Basicamente, o meu φ é o ângulo entre o eixo z e o vetor P aqui. E, bom, o meu θ, se eu pegar e fizer a projeção de um ponto aqui na esfera, perdão que eu já peguei um ponto aqui, né? Eu vou fazer a projeção aqui, então, não tem problema. Eu vou fazer a projeção aqui e vou usar de rosa para ficar mais fácil. Aqui para cá, o meu ângulo θ nada mais é do que esse ângulo que eu girei aqui, θ, tá? Então, eu vou usar essa projeção aqui, vou desenhar o equador aqui talvez um pouquinho mais largo. E aqui é a projeção do meu ponto. O θ é o ângulo desde o semi-eixo aqui x até a projeção no plano xy. E é simples, isso já foi feito em outra oportunidade, é simples você saber que as três coordenadas aqui, elas são seno φ, cosseno θ, seno φ, seno θ, e a última coordenada é justamente cosseno φ, a coordenada z. Então a gente tem aqui, esse cara é o x, esse cara é o y, e esse daqui é o z, as três coordenadas. Tudo bem? Assim, faltou multiplicar pelo raio. Claro, o raio da esfera. Né? Então é o raio vezes essas coisas todas. E uma coisa que eu quero te explicar é o seguinte. Para eu achar esse MP, ou seja, onde é que vai bater esse ponto aqui no cilindro, esse ponto em cima de um cilindro ele tem três coordenadas. Certo? E bom, as x e a y eu acho que é mais simples de achar, pelo menos um raciocínio similar aqui. Você vai pegar simplesmente
a coordenada xy do ponto na projeção de P, da projeção de P no plano XY e vai estender até chegar no equador. E isso vai fazer com que ele bata no cilindro. Então, o que eu quero pensar aqui? Eu vou passar para o meu plano XY, vou pegar só o primeiro quadrante, que já basta para a gente entender, mas eu tenho a projeção desse P aqui, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um ponto P, eu projeto em cima do eixo, e o que eu tenho aqui é esse tamanho aqui que eu tenho, ele é justamente o raio. Vou escrever aqui, vai ficar melhor. É o raio vezes o seno do ângulo φ. Nota que é o seno do φ que manda, né, aqui, porque você vai ter o raio, aqui, 90, aqui π sobre 2, e esse tamanho é justamente um seno. Então, como é que eu faço para esse tamanho aqui, que é R seno φ, como eu faço para ele virar exatamente o tamanho que eu quero e chegar na borda do cilindro no tamanho R? Ora, é bem simples. Para eu sair de R seno φ e chegar em R, eu tenho que dividir pelo seno de φ. Então, é claro, você está dividindo pelo número que é menor que 1, entre 0 e 1, esse tamanho tem que aumentar. Então, eu vou manter a direção e só vou dividir por seno φ. Isso é o que eu vou fazer com as coordenadas x e y. Eu vou manter a mesma direção em termos de θ. Nota que o θ, ele está aqui, ó. O θ não muda. Muda só o tamanho. Então, eu vou dividir pelo seno de φ, tá bom? Eu tenho R seno φ, eu quero chegar em R para chegar na borda do cilindro. Dividir pelo seno de φ. Ok, então, x e y eu divido pelo seno de φ. Agora eu quero saber o que eu tenho que fazer para achar a coordenada z. Então, a minha coordenada z, na projeção de Mercator, é esse tamanho aqui grande. Tá? E, bom, esse tamanho seria simples de você perceber, que é simplesmente você pegar o raio e dividir e multiplicar pela tangente desse ângulo. Agora, esse ângulo é justamente o complementar de φ, pelo menos nesse caso aqui no primeiro octante, para ficar mais fácil. Se a tangente desse ângulo, ora, é a cotangente de φ. Então, esse tamanho nada mais é do que o raio vezes a cotangente de φ. Aí você tem as três coordenadas. Eu vou escrever as três coordenadas aqui no outro quadro, só para ficar bem claro, então, como é que a gente fez. Veja, eu tenho aqui as coordenadas esféricas, a minha função psi, de θ, e eu tenho aqui a projeção de Mercator, é o m de um ponto aqui. Então, a projeção de Mercator vai levar em conta o raio. Lembra que eu falei que nas coordenadas x e y eu vou dividir pelo seno de φ. Então, vai ficar cosseno θ e seno θ. Ora, as coordenadas x e y, isso daqui faz parte do raio ali, que é o raio do cilindro. E aqui, ao invés de cosseno, eu vou ter r vezes a cotangente de φ, pelo motivo que eu já expliquei. Isso é a projeção de Mercator. Você já deve ter visto aqui, a gente está interessado numa outra projeção. E por que a gente vai estar interessado numa outra projeção? Porque a projeção de Mercator, apesar de ter muitas utilidades de ser boa para algumas coisas, para outras ela tem problemas. E o principal problema que ela tem é quando você quer comparar áreas. Então, você quer pegar uma área numa superfície do planeta Terra, quer fazer a projeção de Mercator, olhar no mapa e comparar a área no mapa. E quando você faz isso, a comparação é ruim. A área, na projeção de Mercator, a área está aumentada aqui na vertical e a gente vai ver que quanto mais próximo do polo, mais ela aumenta. Eu acho que isso aqui é claro aqui, né? Quer dizer, quanto mais próximo do polo, se você pegasse aqui uma certa região, aqui a mesma região, ela está aumentada. Então, existe uma outra projeção que a gente chama projeção de Peters. Tá? A projeção de Peters foi proposta pelo Peters, claro, mas foi proposta numa visão de conservar a área. Tudo bem? Em compensação, ela já não conserva o ângulo. Mas, enfim, a gente vai estudar a projeção de Peters aqui, e é simples, porque é quase a projeção de Mercator, num certo sentido matemático, só uma das coordenadas que vai mudar. Se você tem aqui um ponto P, ao invés de você atirar da origem para o ponto, extravasar e bater no cilindro, não, você vai atirar da mesma coordenada que você tem aqui em Z, no ponto, vai atirar daqui e vai bater no cilindro reto, ou seja, na mesma horizontal com respeito a Z, na mesma coordenada Z. Então, você atira assim. E quando você atira assim, você atinge aqui um ponto, que é a projeção de Peters do ponto P. Então, tudo bem. Aqui não vai ter muito problema para a gente perceber simplesmente o seguinte. Eu quero novamente pegar o meu ponto P em x e y e vou colocá-lo aqui até ele chegar no raio. Então, basicamente, eu quero fazer com que ele chegue no cilindro na mesma direção que ele já estava. Então, se ele tinha uma direção aqui θ,
na mesma direção eu quero fazer ele colocar no raio. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na projeção de Mercator, eu vou dividir pelo seno de φ. Em compensação, a minha coordenada z permanece constante. Então a minha coordenada z, que eu já tinha, que era um cosseno de φ antes, na projeção de Peters ela permanece constante, isso daqui continua sendo cosseno de φ. Tudo bem até aqui? Então eu vou escrever aqui na projeção de Peters, R, cosseno θ, seno θ, e aqui eu vou manter a coordenada z constante, vai ficar um cosseno φ. Você fala, professor, você falou que essa daqui preserva a área, e essa daqui não preserva a área, ao contrário, alonga as áreas quanto mais próximo dos polos. Sim, o nosso objetivo é esse. A gente quer calcular, então, com essas duas projeções, o elemento de área das duas. E comparar com o elemento de área da esfera, que seria o elemento de área no planeta Terra. Então, basicamente, o que eu quero que você faça? Bom, a conta eu vou deixar para você fazer, tá? Aqui é a motivação e a explicação. Eu quero que você calcule das coordenadas esféricas, eu mesmo já calculei, é uma coisa famosa, você saber que o elemento de área aqui é um psi de θ, produto vetorial psi de φ, o módulo disso é r ao quadrado vezes o seno de φ. Essa aqui é famosa. Para você saber o elemento de área no cilindro vindo da projeção de Mercator, você vai fazer o módulo do produto vetorial da derivada em θ. A derivada em θ aqui é bem fácil, né? É menos seno, cosseno e zero. Produto vetor, mφ, que também é fácil, porque é 0, 0 e menos cossecante ao quadrado. Então você pega isso daí, faz o produto vetorial e tira o módulo. E você vai ver que isso daqui é r ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado de φ. Chegue nessa conclusão, é só fazer as contas. Nota que o elemento de área é diferente, então realmente a projeção de Mercator ela deforma a área em relação à esfera. Tá? Já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em compensação, a projeção de Peters, você faz P em θ, P em φ, que é quase a mesma coisa, né? Então aqui você só deriva as expressões, faz o produto vetorial e tira o módulo. Essa daqui é exatamente r ao quadrado seno φ. Então, quando você faz essa continha, dá para perceber que a projeção de Peters preserva a área, porque o elemento de área é exatamente o mesmo. Então, se você pegar no cilindro e calcular a área na projeção de Peters e calcular a área na Terra, as áreas são iguais, tá bom? O último comentário que eu tenho é, isso daqui também nos revela como que a projeção de Mercator deforma a área com respeito à área da esfera, porque veja que você está dividindo pelo seno ao quadrado de φ. Então, é claro, se esse seno se aproxima de 1, esse daqui também vai se aproximar de 1, e aí o r ao quadrado vai ficar igual. Quando que o seno se aproxima de 1? Justamente quando você está perto do equador, que é no π sobre 2. Então, perto do equador as coisas são bem parecidas, mas, vamos voltar aqui rapidamente. Quando você tiver um ângulo φ que esteja próximo de zero, eu vou fazer para cá agora, ó, mais perto do zero, ou talvez nem tão perto do zero, né? Mas, enfim, longe um pouco do equador, se você tiver aqui uma certa região, essa região aqui, ó, ela vai bater numa coisa assim, que a área é muito maior. E veja que quanto mais perto do polo você tiver, mais esse ângulo φ se aproxima de zero. E o seno também se aproxima de zero. Então, quando você dividir por seno ao quadrado, a área vai ficando cada vez maior. A mesma coisa para o φ se aproximando aqui, se aproximando, no caso, o φ aqui, né? O φ se aproximando do π. Essa mesma coisa vai valer lá para baixo. Então, quando você chega perto dos polos, a deformação da projeção de Mercator é muito grande. Muito grande. Tá bom? E, bom, perto do equador, praticamente não tem deformação. Enfim, eu espero que tenha ficado claro essas duas motivações. Você pode pesquisar mais na internet sobre a projeção de Mercator, a projeção de Peters. Eu espero que tenha ficado claro também por que a gente calcula o elemento de área. Eventualmente, você pode saber como que as coisas são deformadas ou conservadas, né? Então, você tem duas parametrizações. O elemento de área é o mesmo, conserva a área de uma para outra. E foi isso que a gente quis mostrar aqui por meio de uma aplicação bem bonita. Tá bom? Estude mais sobre o elemento de área, faça mais exercícios, faça mais problemas, para você cada vez entender melhor sobre o conceito que está intrínseco aqui nessas definições todas. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.